Bom, voltando aqui à nossa aula de produção textual, ok? Vamos continuar. Então, estávamos na número 2, né, na questão 2, do exercício de marcar. Então, vocês vão marcar, gente, algumas opções só que apresente a característica do gênero, né? Qual é o gênero? Narrativo. Aventura de narrativa. Ou melhor, narrativa de aventura. Bom, vamos ler a primeira opção. São narrativas que apresentam apenas um personagem que é o herói. Essa opção é correta? Não. Não, então vocês não irão marcar essa opção, né? A segunda opção. Não existe nenhum elemento mágico ou cenário fantástico. As histórias sempre passam em locais comuns do cotidiano. Correto ou não? Não. Ó, deixa eu falar para vocês. Essa opção, ela é considerada como correta. Por quê? Aqui está falando que não existe lugar mágico ou cenário mágico. Na maioria das vezes, as narrativas de aventura, ela acontece em casas, né, florestas, né? Não é igual um conto popular, né, uma fábula, que acontece geralmente em lugares imaginários. A narrativa de aventura não. Ela geralmente acontece, ela pode acontecer em lugares assim também, mas geralmente ela acontece no cotidiano, na casa de alguém, né? Num casarão, no casebre, no lugar aberto, numa floresta, tá bom? Então essa opção é correta, tá? Na terceiro parêntese, está assim. O enredo busca sempre demonstrar um personagem que, com bravura e coragem, corre atrás de um objetivo, querendo conquistar algo grandioso. Marca essa ou não? Sim. Vocês marcaram? Sim. Eu marquei. É qual? Olha só, vou ler novamente para vocês, tá? Oi, quem chamou? Alô? Oi? Tem alguém aí? Fala. Eu marquei duas, que Tá. essa é essa do enredo e a do herói, que o personagem principal deve ter falas e completar sua equipe. Esse último que vai sair. Tá, mas olha só. Essa terceira opção, percebam o seguinte, ó, o enredo, né, que é a história, busca sempre demonstrar um personagem que, com bravura, coragem, corre atrás de um objetivo, querendo conquistar algo grandioso. Isso acontece sim, mas é sempre? Olha a narrativa que a colega leu, nem sempre, né? Na maioria das vezes sim, mas não é uma regra, tá? Então essa opção não era para ser marcada, tá? Então, preste atenção, aqui está falando sempre. Então, essa palavrinha sempre é que tem que acontecer em todas as narrativas, mas não é possível. Não está correta, tá? E na quarta, os narradores sempre são observadores, pois o herói, que é o personagem principal, deve ter falas e comportamentos próprios. Marcam essa ou não? Não. Não, essa também não. E na quinta, os acontecimentos passam a ideia de que se dão de maneira mais rápida. Ocorre isso na narrativa de aventura? Sim. Sim, ocorre. Os acontecimentos, eles são o quê? De forma veloz. Então, em toda narrativa de aventura, tudo acontece ao mesmo tempo, uma velocidade diferenciada das demais narrativas. Então, essa é para ser marcada. E por último, temos os locais em que as narrativas de aventura se desenvolvem são sempre os mesmos. Isso acontece? Não. Não. Então, isso não acontece, né? Diversifica, pode ser em qualquer lugar, pode aparecer mais de um lugar na mesma narrativa, né? Bom, então quais são as opções corretas? O segundo. A segunda e a quinta. Isso, e a quinta. Então, apenas duas opções. O segundo parêntese e o quinto parêntese, tá bom?
Bom, vamos agora para o segundo texto. Esse texto vai falar sobre o tesouro, tá? Quem ainda não leu e queira ler. Vou compartilhar a tela aqui. Eu já li. Tá, quem leu, vamos dar oportunidade para quem não leu ainda. Vamos ver aqui. Lê pra gente, Pedro, Isabelle. Quem gostaria? Lá no texto, o tesouro. Vamos? Ninguém quer ler, pessoal? E eu vou por Isabelle, tem duas Isabelles. Tá, então pode ler, Isabelle. Pode ser você. Tá. Um dia, numa ferraria que ficava na Europa, Isso. Europa é Navratilava Navratilava. quando viu que juntou as moedas que tinha recebido na sua última venda. Tinha um papel, quando abriu, viu que era um mapa. Então disse, pai, vem ver. Então o pai correu rapidamente e falou. O quê? Um mapa? Sim, pai. E pela cor é do século XVI, do século retrasado. Então vamos pegá-lo, mas precisamos de tripulação. Assim, após muitos dias recrutando a tripulação, começaram a viagem. Um dos dias em que houve uma tempestade, o barco naufragou, mas sorte que os destroços encalharam numa ilhazinha habitada e lá consertaram a galera e seguiram a viagem com metade da tripulação. Então viu um barco pirata que começou a atirar. De repente, o pai na batida, atirou com um canhão que destruiu o barco pirata e seguiu a viagem. Só que não explicavam que o pirata fugisse. Após grande tempestade, chegaram à ilha. Assim seguiram o mapa e acharam o grande X no final da caverna. Cavaram e acharam o tesouro. Depois saíram da caverna e viram aquele pirata que falou: esse tesouro me pertence. Em seguida, o pirata puxou a espada e lutou contra o Navratilava e ele caiu ao mar, em terra firme. Dividiram as riquezas de Navratilava e seu pai realizaram seu sonho de fazer uma nova ferraria. Navratilava trabalhou, fez a sua própria casa e se casou e teve 2 filhos. Isso. Então, da onde é do tesouro, né? O autor Henrique Almeida. Então, pessoal, olha só. Vocês fizeram essa atividade? Responderam as questões aí, propostas? Bom. Não. Não? Olha só, quem não fez, então vamos fazer agora, tá? Juntos. Vamos lá. Seguimos agora no número 3. Temos a seguinte pergunta. Sobre o que se trata o texto? O texto fala sobre o quê? Quem gostaria de responder? Tesouro. Uma aventura atrás de um tesouro. Isso. De uma aventura, né? Que ele vai em busca de um tesouro. E ele consegue o que ele vai atrás? Em busca, resolver o que ele queria? Sim. Sim? Sim, né? Bom, e ele tem a ajuda de uma pessoa. Quem é? O pai dele. O pai dele. Isso aí. Isso aí. Quem mais gostaria de falar? Do que se trata o texto? Queira compartilhar. Hein? Eu botei da descoberta do mapa do tesouro. Isso. Mas além da descoberta do mapa, né? Trata-se de um jovem, né? Que é o personagem principal, um jovem ferreiro, né? O texto deixa claro isso. E o que acontece? Junto com seu pai, né? Eles passam por uma aventura. Essa aventura é ir em busca de um tesouro. E nesse trajeto, né? Eles acontecem o quê? Vários obstáculos que vai dificultar, né? Como o navio pirata, né, que vai atrapalhar ali o trajeto, mas no final ele consegue atingir seu objetivo. Não é isso? Tá bom? Aí
quem quiser complementar, pode complementar. Mas quem colocou, né? Que é um jovem, que ele vai atrás do tesouro, tá? Mas tem que colocar aí também, relatar esses obstáculos que acontecem no decorrer da história, né? E que ele, mesmo com tudo isso, ele consegue sair vencedor, né? Conquistar seu objetivo. Tudo bem aí? Podemos prosseguir? Sim. Então, vamos lá. 4. Podemos afirmar que o texto O Tesouro é uma narrativa de aventura? Sim. Sim. Bom, por quê? Por que você classificou ele como uma narrativa de aventura? Porque ele correu atrás do tesouro e lutou contra o pirata. Isso. E outra coisa muito importante, além disso tudo, é uma narrativa de aventura porque tem um herói, né? O personagem principal. Tem um tempo cronológico, acontece em ordem cronológica. Os personagens, os fatos parecem não desenrolar o quê? De uma forma mais rápida, né? Veloz. E também podemos destacar o quê? O texto possui uma apresentação, conflito, clímax e o final, porque no final ele não consegue atingir seu objetivo. Então o texto possui todas essas estruturas, né? Por isso ele é considerado uma narrativa de aventura. Ok? Bom, e na número 5? Na número 5 temos a seguinte pergunta. Qual é o personagem principal do texto? Ele pode ser considerado um herói? Justifique a sua resposta. Ele pode ser considerado? Como é que é o nome do personagem principal? Um nome bem diferente. Navratilava. Isso. Navratilava é o personagem principal, né, da narrativa. E ele pode ser considerado herói? Mais ou menos. Mais ou menos? Por que mais ou menos? Vamos dizer que ele derrotou o pirata. E o pirata, com certeza, e com aquele tesouro, ia fazer outra coisa. Uma coisa pior. Entendi. Mas você não achou que ele lutou com bravura, não? Para conquistar seu objetivo? Sim. Ele lutou lá, né? Conseguiu passar pelos piratas, né? E no final ele conseguiu superar e concluir a missão dele, né? Sim, ele é considerado um herói. Isso, ele é assim. Bom, mais alguém gostaria de falar a sua resposta? Por que ele é considerado um herói nessa narrativa? Eu botei sim. Sim, pois lutou contra o pirata para proteger o tesouro. Isso, corretíssimo, isso aí. Mais alguém? Sim, Oi. eu botei assim. Eu botei o nome, né, que tá perguntando, e botei assim. Sim, porque ele lutou e persistiu pelo bem que ele quer, pelo objetivo dele. Isso, tá ótimo, perfeito. Isso aí. Eu coloquei Navratilava, o nome dele, sim, porque ele lutou com bravura. Isso. Muito bem, tá ótima as respostas. Tô gostando de ver. Mais alguém? Eu posso prosseguir? Então vou lá, hein? Número 6. Todos acompanhando. Vamos lá. Com a leitura do texto apresentado, podemos concluir que Navratilava trabalhava em... Nós temos aí 4 opções. A primeira, letra A, uma ferraria produzindo moeda, um estábulo cuidando de cavalos, uma ferraria produzindo metais ou um navio limpando convés. Uma ferraria produzindo metais. Todos concordam que seria a letra C? Sim. Isso, muito bem. É uma ferraria produzindo metais, né? E não produzindo moedas. Bom, que seria bom produzir moedas, né? Mas não, é C, questão C. Na questão 7, nós temos o seguinte.
O continente em que se encontrava o local em que Bratislava trabalhava era a... 4 opções também. Temos A, Europa, B, Ásia, C, África ou D, Oceania. Qual dos 4 continentes está correto? A número 6 é o quê? Eu não entendi. Oi, a número 6 é a questão C. Em uma ferraria produzindo metais. Conseguiu? Letra C. A 7 é a Europa. E todos colocaram essa opção? Letra A, número 7? Sim? Isso mesmo, é letra A. Né? O texto ele deixa bem claro qual continente que se passa a narrativa. Né? Bom, na questão 8, temos a seguinte pergunta. Logo no início do texto, observamos que Navratilava ficou surpreso. Isso aconteceu por qual motivo? Aconteceu alguma coisa aí que ele ficou surpreso? Por qual motivo? Professor, eu botei assim. Devido a ele ter encontrado um papel que se tratava de um mapa. Isso, muito bem, isso aí. Ele encontrou aquele. Eu botei porque ele encontrou um mapa. Isso, muito bem. Enquanto ele estava produzindo ali os metais, ele encontrou esse papel que era, na verdade, um mapa, né? Que foi daí que começou a aventura dele. Muito bem. Teve alguém que colocou outra resposta? Queira falar? Eu coloquei porque ele encontrou o mapa. Que ele encontrou o mapa, isso aí. Show, muito bem. Isso aí. Tia, eu botei ele encontrou um papel que era um mapa. Isso. Corretíssimo. Mais alguém queira falar a sua resposta? Não? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Questão 9. 9, nós temos a seguinte pergunta. Analisando as informações do texto, Navratilava encontrou o mapa no século... Olha, letra A, 15, B, 16, C, 17 ou D, 18? B. B16. Eu marquei A. 16. Ih, deu um conflito aí. Ficaram confusos. 16. B16. Letra A, Eu marquei a letra B. B. Eu marquei a letra B. Século 15. Não, olhem lá direitinho. Número 9, No letra texto B de tá bola. escrito, E pela cor é do século XVI. Então é a letra B. Deixa eu olhar aqui, peraí. É a letra C. Olha a pergunta lá, pessoal. Analisando as informações do texto, Navratilava encontrou o mapa no século... 16 tá aqui. Eu marquei a 16, a letra B. Não, é pela cor, é do século XVI, do século retrasado. Qual é a correta resposta? 15. A 16. Século retrasado. Então, pessoal, século retrasado... Aqui tá no texto. Século aqui, ó, retrasado, da gente, cor tá do certo. século XVI, o século retrasado. Então não é 16, não. É, não é É 16, não. 15. Oh, meu Deus. Então a cor do século XVI. É pela cor é o do século XVI, o século retrasado. Olha só, vamos ler para Mas não tirarmos tem as século dúvidas. retrasado. Então Só não é tem retrasado. 15. 15 não é retrasado. Tinha que ser pelo menos 14. Olha Não só, 15. olha só. Um dia, numa ferraria que ficava na Europa, Navratilava estava fazendo metais quando viu que junto às moedas que tinha recebido na sua última venda, tinha um papel. Quando abriu, viu que era um mapa. Então disse, pai, vem ver. Então o pai correu rapidamente e falou, o quê? Um mapa? Sim, pai.
E pela cor é do século XVI, do século retrasado. Então, vamos pegando. Então, ele estava em que ano, gente? Século XVIII. Ele estava no século XVIII. Tá? Ele está no século XVIII e a moeda era do século... Retrasado. Ou do melhor, século isso. XVI. Então, a opção correta, quando ele encontrou o mapa, foi no século XVIII. O mapa que era do século XVI. Entenderam? Vocês fizeram confusão. Sim. Né? É que a gente já estava lendo aquela parte, a gente não leu tudo também. Isso. Então, por isso, quando tiver dúvida, né, nessa análise, voltem ao texto, tá? E prestem atenção. A pergunta é quando ele encontrou o mapa. A época que ele encontrou o mapa que está perguntando, e não de quando era o mapa, né? Entenderam a diferença? O ano que ele encontrou o mapa foi no século XVIII, é isso? Mas só que o mapa, ele falou, deve ser do ano retrasado. Por isso que vocês fizeram essa confusão, colocaram a letra B. Tá? Mas, na verdade, foi quando, né, analisando informações do texto, Navratilava encontrou o mapa no século XVIII. Foi o século que ele se encontrava, tá bom? Letra D de dado. É tipo uma pegadinha mesmo. Bom, na questão 10, temos a seguinte pergunta. Por que o barco naufragou? O que aconteceu com o barco? Devido a uma tempestade. Isso! Aconteceu uma tempestade fortíssima, né? E aconteceu que ela provocou esse naufrágio do barco. Não é mesmo? Teve alguém que colocou alguma outra resposta parecida? Eu botei por causa de uma tempestade. Isso aí. A resposta correta é essa também. mesmo. Oi? Eu também. Isso. É isso mesmo. Bom, na questão 11. Como o pirata apareceu na ilha em que estava o tesouro? O que aconteceu lá? Eu botei. Não esperava que o pirata fugisse. Ele foi nadando, e chegando na ilha, o pirata puxou a espada, eu lutou contra a Navratilava e ele caiu ao mar. Isso, também, né? Porque o pirata estava onde? No navio, correto? Antes de ser destruído. Mas ele conseguiu escapar e foi atrás de Navratilava e o pai dele, né? Quem colocou outra resposta parecida com o colega? Eu botei. Ele conseguiu se soltar e nadou e chegou à ilha do. E chegou aí aonde o Navratilava e seu pai estavam e ele começou a lutar. Isso aí. Ele escapou, né? E daí ele conseguiu ir atrás, né? Dos dois, do Navratilava e do pai dele. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Bom, pessoal, olha só. Já são 10h06. Vamos fazer até a número 12 e o restante continuamos na próxima aula, tá bom? Vamos responder a questão 12. Vamos lá. Qual foi a solução encontrada em relação a quem ficaria com o tesouro? O que aconteceu? O que eles fizeram? Oi? Eles vão dividir o tesouro. O tesouro. Isso, muito bem. Eles fizeram o quê? Uma divisão. O acordo foi a divisão do tesouro, não é mesmo? Que quando chegasse o quê? Em terra firme, eles fariam a divisão. Perfeito. Muito bem. Então, a letra 12, a número 12 é o quê? Oi, a 12, eles fizeram um acordo para quando chegasse, né, em terra firme, eles fariam a divisão do tesouro, tá? Depois, pessoal, eu vou fazer até a aula de hoje, né, até a correção da questão 12, eu vou colocar no grupo, tá bom? Para quem não conseguiu acompanhar.
Bom, paramos na questão 12. Na próxima aula, quem não fez a pesquisa sobre a narrativa de aventura, façam e tragam na próxima aula, tá bom? Por hoje ficamos por aqui.